Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você busca informação bíblica, o contexto cultural, o contexto histórico, as línguas originais, enfim, você está no lugar certo. O texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado do Evangelho de João, lá no capítulo 3, versículos 7b até o 15. É uma perícope, pessoal, que trata do encontro de Jesus com Nicodemos, tá? E é uma perícope que eu tratei ontem aqui no canal, a primeira parte dela. Exatamente isso. E hoje eu vou dar continuidade. A perícope começa no versículo 1, tá? E ontem eu terminei no versículo 8, hoje eu vou retomar isso aqui, vou até o versículo 15. Lembrando justamente, pessoal, que essa perícope aqui é uma perícope muito longa. A conversa de Jesus com Nicodemos vai até o versículo 21 aqui. Até o versículo 21, veja, é muito longa a conversa do Senhor com Nicodemos. Agora, antes da gente estudar com muitos detalhes fantásticos essa perícope que é maravilhosa, eu quero te pedir que você possa curtir, comentar, compartilhar aqui embaixo do nosso vídeo. Por quê, gente? Porque isso faz com que a gente consiga levar a palavra de Deus para todo o mundo, tá bom? Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui dentro do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Agora, quero dizer uma coisa, a gente está chegando aos 8.000 inscritos, quase 10.000. Então, vem comigo, vamos juntos nessa empreitada para levar o melhor da palavra de Deus para o mundo. Vamos à leitura do nosso texto. Disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer de novo, do alto. O vento sopra onde quer, tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, pessoal, vamos ao nosso comentário. Olha só, os versículos 7 e 8, eles foram tratados na perícope anterior, que eu fiz aqui, inclusive, um comentário para vocês, tá bom? Que é aquele momento que Jesus agora fala a Nicodemos: vós deveis nascer do alto, não é? E aí eu expliquei para vocês toda a questão de que o vós implica aqui que Jesus está falando que o reino é para todas as pessoas, não apenas para Nicodemos. Depois a ideia do vento que sopra onde quer e que tu podes ouvir o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu expliquei isso aqui ontem, lembrando que isso é um jogo de palavras que justamente traz à tona aqui para nós todo o contexto que está presente dentro do Antigo Testamento, na ideia de que o Espírito
ele traz a vida nova, como nós temos lá na profecia de Ezequiel no capítulo 37, aquela visão também da criação que acontece, porque aqui há uma evocação de Gênesis capítulo 2, versículo 7, enfim. Toda essa parte eu expliquei no vídeo de ontem. Agora entramos no versículo 9. Nicodemos então pergunta para Jesus: como é que isso pode acontecer? E Jesus então rebate respondendo-lhe: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Gente, olha só. Primeiro, Jesus usa aqui o título mestre para falar com ele. O equivalente justamente ao rabino. Tá? Nesse sentido, Nicodemos é colocado por Jesus como a elite educada do judaísmo. E como professor de destaque, porque ele é professor de Israel, em Israel, Nicodemos devia ser capaz de entender o que Jesus estava dizendo. Porque essa nova vida, não é? É como que aquela ressurreição que é retratada em Ezequiel 37, é aquela visão do novo coração e da nova aliança que vai ser efetivada, como diz a profecia de Jeremias 31, 33. Né? É como o texto de Ezequiel 36, versículo 26, que fala do coração novo e assim por diante. Então, como mestre em Israel, ele devia compreender tudo o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus continua falando: em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho de Jesus. E aqui nesse momento, Jesus pode atestar as verdades mundanas e também as verdades celestiais, porque ele tem autoridade. Mas Nicodemos precisa, diante disso, gente, estar disposto a aceitar o testemunho do mestre. Aí vem o versículo 12, então. Jesus continua dizendo: se não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como é que vocês vão acreditar que eu falo as coisas do céu? Aqui, pessoal, há um detalhe interessante. Jesus está falando justamente o seguinte: ele está falando a respeito desse novo nascimento que acontece na vida da pessoa. Só que Nicodemos, como professor, ele não consegue entender isso. Não consegue. Então Jesus, nesse momento, não pode transmitir-lhe as verdades mais profundas. Ele não está compreendendo as mensagens reveladas por Jesus a respeito desse mistério. E aí então Jesus vai começar toda uma argumentação para fundamentar a sua autoridade frente a Nicodemos. Aí ele vai dizer no versículo 13 que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Gente, aqui Jesus está aludindo à sua origem celestial. Nesse momento, não é, ele justamente vai afirmar: eu vim do céu e por isso eu estou qualificado para falar com autoridade as coisas celestiais. É isso que Jesus está dizendo aqui. A declaração explícita de Jesus de que ninguém subiu ao céu, não é? Aqui é um detalhe, ela não pode ser entendida como contraditória às representações do Antigo Testamento, por exemplo, que trazem Enoque como alguém que subiu ao céu, lá em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, nem como contraditório aquilo que se trata a respeito de Elias, que em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, subiu ao céu. Aqui Jesus não está fazendo essa leitura, negando, contradizendo o Antigo Testamento. No entanto, o que Jesus está fazendo é outra coisa. Quando ele diz que ninguém subiu ao céu, Jesus está querendo dizer o quê?
ele está justamente dizendo o seguinte, pessoal, que ninguém subiu ao céu para receber revelação divina e desceu até a terra para dar conta dessa revelação da mesma maneira que ele, Jesus, como a palavra de Deus encarnada, deu. Tá claro? Então Jesus, nesse momento, ele tem um pano de fundo no que ele está falando. E o que Jesus tem como pano de fundo aqui, portanto, não são as histórias de Enoque, de Elias. Claro que tem uma certa relação, mas o pano de fundo maior é aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 14, e depois em Provérbios, capítulo 30, versículo 4. O que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 a 14? Olha só, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois, diz o versículo 14 aqui, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Aqui o texto do Antigo Testamento está justamente fazendo a pergunta: quem é que vai subir para o céu para trazer esse ensinamento? Quem é que vai para além do mar para trazer esse ensinamento? É justamente essa a passagem aqui que está como pano de fundo do que Jesus está falando. Jesus está dizendo: ei, o profundo conhecimento revelatório do Pai que vem dos céus sou eu. Fui eu que estava lá e que desci para trazer para vocês. Jesus está retomando essa linguagem de Deuteronômio aqui. Agora, também está retomando Provérbios, capítulo 30, versículo 4, que vai fazer um jogo muito interessante aqui de palavras. Diz assim, ó: quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas da sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Olha só que coisa interessante. Esse jogo de palavras em Provérbios está falando justamente, não é, de quem é esse que subiu ao céu e desceu. Tá? Quem é esse que tem autoridade? É essa a ideia. Jesus está falando: esse aí sou eu. Esse aí sou eu. E agora, pessoal, diante disso, é preciso inclusive tratar aqui de um ponto fundamental para a compreensão mais alargada desse texto do que Jesus está falando. O que é fundamental? É o contexto cultural no qual o Evangelho de João foi elaborado. Que contexto é esse? É o da literatura do Segundo Templo. Aí você me pergunta: mas professor, o que é essa literatura do Segundo Templo? O que é isso? Vou te explicar em breves palavras. Essa é a literatura que foi produzida depois que o povo de Judá retornou do exílio da Babilônia. Isso, não é em torno do período lá de 560, mais ou menos, tá? O retorno desse pessoal lá do exílio. No ano 400, que eles já estão estabelecidos sob o Império Persa, até o período no qual os romanos estabeleceram um domínio sobre o território judeu. Então a literatura judaica do período do Segundo Templo é tudo isso que foi produzido pós-exílio, tá bom? Até o período em que os romanos estão dominando sobre Israel. E essa literatura judaica do Segundo Templo é muito interessante porque ela contém muitas histórias de Moisés, de Enoque,
de Elias subindo para o céu para receber revelações especiais. Aqui é um detalhe muito interessante, livros apócrifos, tá bom? Livros apócrifos. Mas também, pessoal, é muito interessante por quê? Porque dentro desses livros apócrifos dessa época, tá? Existe muito a figura do Filho do Homem, que é presente lá em Daniel capítulo 7, no versículo 13, que inclusive Jesus retoma aqui, tá bom? É muito interessante isso. Então, nesse momento, Jesus está se comparando a essa figura do Filho do Homem, que é tratada em Daniel e nessas outras literaturas, tá bom? E ele também vai se colocar, nesse sentido, como aqueles que entraram no céu, como Enoque, como Elias, como Moisés, como Isaías, como o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10. Entretanto, pessoal, aqui que vem o detalhe. A declaração de Jesus nesse momento do texto joanino pode ser um posicionamento que amplia a autoridade do Cristo Jesus em relação a todos estes. Por quê? Porque insiste que ninguém teve a mesma experiência e autoridade com as coisas celestiais. Ninguém teve mais. Ele vem do próprio Pai. Esse é o detalhe. E aí, pessoal, somente alguém que é testemunha ocular do céu é que poderia testemunhar completamente o céu. Nesse momento, então, João coloca: Jesus é maior do que Enoque, do que Moisés, do que Elias ou qualquer outro dos profetas que tiveram experiências de vislumbrarem o céu. Por quê? Porque se no caso de Moisés, de acordo com uma lenda judaica antiga extra-bíblica, ele ascendeu não apenas ao Monte Sinai, mas ao céu para receber a lei de Deus, agora aqui no Evangelho de João, Jesus, que é a própria palavra de Deus, ele desce e se faz carne e habita entre nós. Olha que coisa maravilhosa essa teologia, gente. Desse modo, em diversos lugares do texto de João, há referências a descidas que são realizadas do céu para a terra. O Espírito Santo, por exemplo, é aquele que vem. Os anjos também descem, no capítulo 1, versículo 51. O Filho do Homem e o Pão da Vida descem do céu. Jesus é aquele que, como Verbo encarnado, desce do céu para ser a revelação mais plena do Pai. É isso que Jesus está querendo dizer. Quando ele falou, lembra? Olha lá, ninguém subiu ao céu e voltou para trazer a revelação. Ele é quem conseguiu fazer isso. É ele, a própria palavra encarnada. E aí vem então o versículo 14 na continuidade. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Gente, aqui nesse momento, nesse instante do texto, Jesus vai aludir aos eventos de Números, no Antigo Testamento, capítulo 21, versículo 9, e ele vai apresentar aqui o Filho do Homem, mais uma vez, como superior a Moisés. Exatamente isso. Olha que dado interessante. Ele é elevado. E aí, esse texto também é uma alusão, essa parte aqui, à crucificação e à exaltação de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E isso é um recordo aqui de tradições do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 52, versículo 13, como Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. A referência aqui, pessoal, ao Filho do Homem sendo levantado, inclusive é preciso dizer, é a primeira das 3 falas de Jesus a respeito
desse que vai ser levantado dentro do Evangelho de João. Nós temos isso no capítulo 8, versículo 28 e no capítulo 12, versículo 32 desse Evangelho. 3 ditos falando desse que vai ser levantado. E esses 3 ditos que falam do futuro desse levantar do Filho do Homem, eles todos terão duplo sentido, como é típico dentro da linguagem joanina. E aqui, portanto, o duplo sentido é que eles se referem à morte de Jesus na cruz, quando ele vai ser levantado, e na exaltação gloriosa na sua ressurreição. Que coisa mais linda, gente. E toda essa teologia vai ter um para quê? Vai ter uma finalidade. E esta finalidade está posta no versículo 15, que vai justamente afirmar: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então Jesus, nesse sentido, como síntese aqui, está mostrando para Nicodemos: eu tenho autoridade porque eu subi e desci do céu, sou a própria palavra do Pai, maior do que qualquer outro que subiu para o céu. E tudo isso é para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. E aí é muito bonito, porque vem o versículo 16, que é aquele versículo clássico que não está na perícope aqui de hoje, mas está na continuidade. Pois de tal modo Deus amou o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende? Isso está dentro da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala a respeito de si, trazendo para ele toda a autoridade diretamente dada do céu. Que coisa mais maravilhosa. E que nós possamos, nesse momento, de fato, nos abrirmos a este mistério de Cristo, revelador do Pai por excelência. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é o único que pode trazer a essência da vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu!